Carla sempre foi vista como a esposa perfeita. Ela e Marcos formavam o casal ideal, aos olhos dos amigos e da família. Casados há quase 20 anos, tinham uma vida confortável, uma bela casa e uma filha adolescente. No entanto, por trás das aparências, o casamento deles era uma sombra do que havia sido. O amor que um dia os uniu parecia estar cada vez mais distante, enquanto o silêncio preenchia os espaços que antes eram ocupados por conversas e risadas. Carla sentia essa ausência crescer dentro de si, mas não sabia exatamente quando tudo começou a desmoronar. A rotina, antes acolhedora, transformou-se em uma espécie de prisão para Carla. Ela acordava todos os dias ao lado de um homem que parecia não vê-la mais. Marcos estava sempre ocupado com o trabalho, as viagens e os negócios. Quando estava em casa, se refugiava em seu escritório, deixando Carla sozinha com seus próprios pensamentos. À noite, eles dormiam na mesma cama, mas em mundos separados. Carla se perguntava se Marcos notava o quanto a relação deles havia se deteriorado ou se, como ela, apenas se acostumara com o vazio. O ponto mais doloroso era que, de fora, ninguém suspeitava que algo estava errado. Carla mantinha as aparências, sempre sorridente em eventos sociais, fingindo que o casamento ainda estava intacto. No entanto, quando estava sozinha, sentia o peso do fracasso. Ela sabia que não era apenas a rotina que os afastara, mas algo mais profundo, algo que Marcos jamais compartilhara com ela. Um desconforto silencioso crescia em seu peito, mas ela ainda não sabia o que era. As coisas começaram a mudar quando Carla começou a perceber pequenas alterações no comportamento de Marcos. Ele estava mais distante do que o normal, às vezes saindo tarde da noite sem dar explicações claras. A desculpa de trabalho não parecia mais convincente, e Carla, que até então havia ignorado as suspeitas, começou a prestar mais atenção. Foi em uma dessas noites que ela descobriu o segredo que mudaria tudo. Naquela noite, Carla acordou no meio da madrugada e percebeu que Marcos não estava ao seu lado. O relógio marcava 2 da manhã, e o som distante de um carro fechando o portão chamou sua atenção. Sentindo o coração acelerar, ela desceu as escadas em silêncio, esperando encontrá-lo no escritório, mas a casa estava completamente escura. Com o celular em mãos, Carla decidiu checar as mensagens de Marcos, algo que nunca havia feito antes. O que encontrou ali fez seu mundo desabar. Uma sequência de mensagens enviadas de um número desconhecido revelava uma realidade que Carla nunca imaginara. As palavras doces, os encontros furtivos e, o mais chocante de tudo, uma vida paralela. Marcos não estava apenas envolvido em um caso extraconjugal, ele mantinha uma segunda família. Uma mulher, com quem ele parecia ter um relacionamento há anos, e uma criança pequena, de cerca de 4 anos. Carla leu aquelas palavras incrédula, incapaz de processar o que estava diante de seus olhos. Cada linha que lia era como uma facada no peito. Ela tentou respirar fundo, mas a angústia tomou conta. Como ele pôde esconder algo tão monstruoso por tanto tempo? As viagens de negócios, os compromissos urgentes, tudo começou a fazer sentido. A distância crescente entre eles não era apenas o desgaste do tempo, mas o resultado de uma vida dupla que ele cuidadosamente escondeu. Carla sentiu-se pequena, traída, como se a vida que ela conhecia tivesse sido uma mentira completa. Determinada a confrontá-lo, Carla esperou. Quando Marcos entrou em casa, ela estava sentada no sofá da sala, os olhos fixos nele. "Onde você estava?" Sua voz saiu mais fria do que ela imaginava. Marcos hesitou por um momento, o olhar cansado. "No trabalho, tive uma reunião de última hora." As palavras saíram de sua boca com naturalidade, mas, para Carla, soaram vazias e falsas. "Você quer tentar de novo?" ela perguntou, segurando o celular com as mensagens ainda abertas na tela. O silêncio que se seguiu após a pergunta de Carla foi esmagador. Marcos, pego de surpresa, olhou para o celular nas mãos dela e ficou estático. Seu rosto, antes confiante, desmoronou em uma expressão de culpa que Carla nunca tinha visto. "Eu posso explicar", ele começou,
mas ela o interrompeu imediatamente. Explicar o quê, Marcos? Explicar como você tem outra família? Como conseguiu viver essa mentira por tanto tempo? O tom de Carla não era mais de tristeza, mas de raiva pura. Ela sentia o sangue ferver enquanto o encarava, esperando uma resposta que de alguma forma fizesse tudo isso fazer sentido, embora soubesse que nada poderia justificar o que ele havia feito. Marcos tentou se aproximar, mas Carla recuou. Não toque em mim, disse ela com firmeza, mantendo distância. Eu quero a verdade, Marcos. Quem é ela? E essa criança, ela é sua filha? As palavras saíam pesadas, carregadas de uma dor que ela mal conseguia conter. Marcos suspirou, o peso da verdade finalmente caindo sobre ele. Sim, ela é minha filha, ele confessou, abaixando a cabeça. Mas eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Foi um erro, Carla. Eu cometi um erro, e tentei consertar, mas me perdi no meio de tudo. Sua voz era cheia de desculpas, mas Carla só conseguia ouvir o eco da traição. Um erro? Um erro, Marcos, ela repetiu, incrédula. Ter outra mulher e uma filha é um erro que você tentou esconder por anos? Isso não é um erro, é uma escolha. A discussão escalou rapidamente. A dor, a traição e a raiva de Carla começaram a transbordar, enquanto Marcos, em uma tentativa desesperada de justificar suas ações, apenas a enfurecia mais. Ela trouxe à tona todas as mágoas acumuladas, todos os momentos em que sentiu que ele se distanciava, todas as noites sozinha enquanto ele estava trabalhando. O que antes parecia ser uma desconexão natural em um casamento de anos agora revelava uma teia de mentiras cuidadosamente tecida. Marcos, por outro lado, estava encurralado. Sabia que não tinha como justificar o que fizera, mas ainda tentava. Ele mencionou as responsabilidades, as pressões do trabalho, a confusão interna. Mas nada disso aliviava a dor que Carla sentia. A cada palavra dita, a separação entre eles parecia maior. O casamento deles, que já estava por um fio, agora se partia de forma irreparável. E no fundo, Carla sabia que o divórcio não era apenas uma possibilidade, era uma inevitabilidade. Depois daquela discussão acalorada, Carla sabia que o fim era iminente. As palavras de Marcos ecoavam na sua mente, mas nenhuma delas parecia capaz de consertar o estrago feito. A sensação de traição ainda queimava em seu peito, e, mesmo nos momentos em que tentava se acalmar, a dor voltava com força total. O divórcio já não era mais uma decisão que precisava ser ponderada. Agora, era uma realidade. Dias depois, Carla estava no escritório de seu advogado, discutindo os detalhes do processo. Embora o coração ainda estivesse pesado, ela mantinha a cabeça erguida. Quero que isso seja rápido, disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. Não quero arrastar esse processo mais do que o necessário. O advogado a olhou com compreensão e assentiu. A divisão de bens e a decisão sobre o futuro daquele casamento estava em curso, mas havia um detalhe que perturbava Carla mais que qualquer coisa, a outra filha de Marcos. Durante todo o processo, Carla não conseguia parar de pensar naquela criança, uma garota inocente no meio de uma tempestade emocional. Embora não tivesse nenhuma ligação com ela, saber que havia uma menina, a filha de seu marido, a deixava em conflito. Ela odiava Marcos pelo que ele fez, mas sabia que a culpa daquela traição não era da menina. Ainda assim, o pensamento de que lhe levava uma vida dupla era um golpe que ela não conseguia superar. O momento de maior tensão veio em uma audiência judicial, onde Carla e Marcos finalmente se enfrentaram oficialmente. No tribunal, rodeados por advogados e papéis que selariam o fim de sua união, as emoções estavam à flor da pele. Marcos, que parecia tentar demonstrar algum arrependimento, manteve um semblante sério, mas a raiva contida de Carla estava prestes a explodir. O juiz começou a falar sobre a divisão dos bens e a partilha dos ativos, mas tudo isso parecia distante para Carla. O que realmente a incomodava eram as mentiras, o segredo, a vida paralela.
Quando chegou o momento de falar, Carla olhou para Marcos, e todas as lembranças, todas as promessas quebradas, vieram à tona. Você destruiu tudo, disse ela com a voz baixa, mas firme. Não foi só o nosso casamento, foi a nossa vida, nossos sonhos, e até as memórias que tínhamos. Você manchou tudo. Marcos tentou se defender, mas desta vez não havia nada que pudesse dizer para suavizar o golpe. O casamento que um dia fora cheio de esperança e planos agora terminava em um silêncio pesado. A decisão de ambos foi finalizada. O casamento acabaria ali, no tribunal, entre documentos assinados e olhares frios. Carla, apesar de todo o sofrimento, sentiu uma estranha sensação de alívio. O fim era doloroso, mas também representava uma libertação do peso de todas as mentiras que carregara por tanto tempo. Com o fim oficializado, Carla deixou o tribunal com um misto de alívio e vazio. A cidade parecia a mesma de sempre, mas, para ela, tudo estava diferente. Agora, ela era uma mulher divorciada, livre de um casamento que havia se tornado uma prisão, mas também carregando as cicatrizes profundas de uma traição que nunca poderia esquecer. O peso das mentiras que descobriu ao longo do processo era difícil de suportar, mas ela sabia que, de alguma forma, sobreviveria. Nos dias que se seguiram ao divórcio, Carla começou a reconstruir sua vida. O apartamento que ela dividira com Marcos agora era seu, mas as memórias que o cercavam ainda estavam impregnadas em cada canto. Decidida a se livrar de todo o passado, ela começou a decorar, tirando cada objeto que lembrava a presença de seu ex-marido. Não era apenas uma questão de mudar o ambiente, era uma forma de marcar um novo começo, de deixar para trás aquela fase sombria de sua vida. Ainda assim, havia algo que Carla não conseguia ignorar: a outra filha de Marcos. Apesar de todo o rancor que nutria por ele, sabia que aquela criança não tinha culpa das escolhas de seu pai. Em um impulso, ela decidiu que queria conhecer a menina. Não por Marcos, mas por ela mesma. Era uma forma de enfrentar o passado de maneira definitiva, de olhar nos olhos da consequência mais dura da traição e encontrar, quem sabe, alguma paz. Ela entrou em contato com Marcos, pedindo que organizasse um encontro. Ele ficou surpreso, mas aceitou. Quando finalmente conheceu a menina, Carla foi tomada por uma mistura de emoções. A garota era inocente, doce, e trazia no rosto um reflexo doloroso da vida dupla que Marcos levava. Apesar disso, Carla não sentiu raiva. Em vez disso, algo dentro dela finalmente começou a se curar. Enquanto se despedia da menina, Carla percebeu que, embora o divórcio tivesse marcado o fim de uma parte importante de sua vida, não significava que sua vida estava acabada. Ela ainda tinha muito a reconstruir, novos caminhos para seguir. As feridas ainda estavam abertas, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia, eventualmente, seguir em frente. Naquela noite, Carla se sentou no sofá de sua casa, agora redesenhada ao seu gosto. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu respirar fundo, sem o peso do passado a sufocando. O casamento tinha sido destruído por mentiras, e o amor que ela pensava que duraria para sempre havia desmoronado, mas ela havia sobrevivido. E agora, era hora de recomeçar. O futuro, apesar de incerto, parecia finalmente ser dela. E aí? Gostou da história de hoje? Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você achou, e deixe seu like, para mais histórias todos os dias.